E há 4 anos, um policial rodoviário federal foi atropelado propositalmente durante uma tentativa de abordagem que aconteceu na BR-467, no perímetro urbano aqui de Cascavel. Hoje, o assunto voltou a ganhar destaque, porque o autor desse atropelamento, ele sentou no banco dos réus, viu? Ele está passando pelo júri popular. Eu vou, inclusive, conversar agora, nesse exato momento, com o Raul Stanazzo, que tem acompanhado, junto com o Ivonei Cardoso, junto com a nossa equipe, esse caso de grande repercussão. E até porque, diferente dos últimos júris, os trabalhos eles estão sendo realizados pela Justiça Federal e não pela Justiça Estadual. Por que isso, Raul? Exatamente, Wagner. Isso porque, né, a vítima estava trabalhando, né, um policial rodoviário federal no exercício da função quando foi alvo, então, né, desse homem que conduzia um veículo Gol e numa tentativa de abordagem, né, o PRF estava na rodovia BR-467 no ano de 2018, aqui no perímetro urbano da cidade, realizando abordagens. Quando decidiu abordar, então, esse motorista que não obedeceu e, segundo a própria investigação, de maneira proposital, jogou o veículo para cima do policial. Ele foi atropelado, foi lançado a vários metros, ele ficou gravemente ferido, teve 2 fraturas expostas e nós recebemos até mesmo uma informação que esse policial, Wagner, que foi vítima, né, desse atropelamento proposital, ele logo depois se aposentou por invalidez. Foi preciso, né, se aposentar por invalidez justamente por causa desse acidente, ou seja, já não pôde mais atuar como PRF nas ruas, enfim, nas rodovias, como ele estava atuando naquele dia, naquele acidente grave em 2018 aqui na cidade de Cascavel. Então, esse réu, né, ele sentou no banco hoje na Justiça Federal aqui da cidade, justamente para saber de fato a condenação ou a absolvição. Enfim, tudo ainda segue indefinido. Nós preparamos até mesmo um material mais completo para relembrar esse caso que chamou a atenção em toda a nossa região. Vamos acompanhar. O júri popular foi realizado pela Justiça Federal em Cascavel, diferente de outros julgamentos que normalmente acontecem no Fórum Estadual. A questão das esferas federais e estadual, principalmente nesse caso, é quando há um servidor federal em serviço. Porque se ele foi, em decorrência do serviço, tentado contra a sua vida, ou matou ou tentou matar, a competência da Justiça Federal. Nesse caso específico, o servidor federal, o policial, ele estava exercendo a sua função como policial, portanto, é a competência federal que julga esse crime doloso contra a vida, porém, quem julga, quem são os juízes da causa, são os jurados. As autoridades consideraram como tentativa de homicídio. O crime aconteceu em 2018, quando o policial rodoviário federal estava realizando um trabalho de abordagem na rodovia BR-467 aqui em Cascavel, quando deu ordem de parada a um motorista de um veículo Gol. O mesmo não obedeceu e ainda jogou o carro para cima do policial. Depois de mais de 4 anos, o julgamento enfim aconteceu. No processo consta a informação que o motorista viu o policial dando ordem de parada e que o atropelamento foi proposital, que o réu deu sinal de luz e desacelerou o carro, dando a entender que iria parar. Logo, acelerou novamente, jogando o carro para cima do PRF. Em outro trecho, diz que ao acelerar novamente o carro, já estava a poucos metros do agente, impossibilitando qualquer chance de defesa. Com o impacto, a vítima foi arremessada. Essas imagens foram gravadas no dia do acidente e mostram o PRF recebendo os primeiros atendimentos na rodovia que liga Cascavel a Toledo. Ele teve vários ferimentos, inclusive 2 fraturas expostas. Depois de atropelar e fugir sem prestar qualquer socorro, o homem abandonou o carro que foi encontrado pelos policiais. O condutor foi localizado logo na sequência e preso. Ele também não tinha carteira nacional de habilitação. Na delegacia, confessou que era o motorista, mas alegou que não teve intenção de atropelar, que tentou desviar, mas não conseguiu. No depoimento, o juiz federal questionou o porquê de não ter parado. E ele respondeu que ficou apavorado e com medo. Tá aí então, né, essa questão, né, relembrando esse caso de 2018 que chamou a atenção em toda a nossa região e mais uma vez a gente lembra, esse policial rodoviário federal que estava trabalhando, estava no exercício da função, realizando abordagens para justamente, né, fiscalizar o trânsito, ele foi aposentado por invalidez justamente por causa dos ferimentos. Essa informação que a gente teve também através da delegacia da Polícia Federal aqui de Cascavel. Nós entramos em contato, né, mais uma vez com o Fórum aqui de Cascavel justamente para saber
saber em que pé está o andamento desse julgamento. A informação é que ainda não terminou, por isso não há ainda a informação concreta se esse réu foi absolvido ou foi condenado ou quantos anos, né, de condenação. E claro que qualquer novidade a gente mantém todos informados pela programação da RIC TV, Wagner.